Então, boa noite. Vamos começar aqui o nosso segundo live, por isso a semana passada fizemos e falamos de aceitação. E hoje, depois pensámos, não é? Depois na altura até já sabíamos mais ou menos o que é que íamos falar, que era um tema que também nos diz bastante e que tem a ver depois com a parte dos comportamentos, não é? Comportamentos dos nossos filhos. Temos passado muito tempo também com eles e então é engraçado ver depois como é que são os comportamentos, né? Neste dia a dia, o fato de podermos estar com eles a nível de ajudar a nível das aulas ou a nível de tantas outras coisas, de brincadeiras. E acho que era por aí que era bom podermos começar para perceber, Marta, o que é que tu gostarias de nos trazer hoje? Que hoje é um tema que tu escolheste, um tema que realmente te diz. O que é que tu gostarias de falar? Olha, eu escolhi este tema porque eu sou, assim, fascinada pela biologia humana e, pronto, este tema já me diz muito desde que fiz o curso de Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, mas na altura que fiz o curso eu ainda não percebia muito bem como é que funcionava o desenvolvimento do cérebro humano. E, portanto, eu só comecei a perceber alguns dos conceitos que nós aprendemos nessa formação, depois de aprender sobre o desenvolvimento do cérebro, especialmente na fase infantil. E é isso que eu vou trazer hoje acho que é importante nós percebermos primeiro, porque às vezes nós vemos alguns comportamentos nos nossos filhos e também em adultos, não é? Mas aqui vamos focar nas crianças, que não percebemos onde é que aquilo vem, não é? E até ficamos assim, às vezes um bocadinho desiludidos e pensamos, será que eu estou a educar bem, não é? Isto não é assim que eu quero educar o meu filho, não é isto que eu estou à espera, não é? E quando nós percebemos como é que as crianças aprendem e de onde é que vêm estes comportamentos, de onde é que vêm estas atitudes e como é que a personalidade se desenvolve, nós ganhamos aqui uma maior consciência também de como é que nós podemos agir diferente, não é? Como é que nós podemos influenciar de uma forma mais positiva. E então, eu queria começar por falar como é que a criança aprende. E para explicar isso, temos que falar sobre as 5 frequências ou os 5 padrões elétricos que todos nós temos, que são conhecidas como as ondas cerebrais. Nós temos 5 ondas cerebrais e elas vão sendo desenvolvidas ao longo da infância. Na fase adulta nós já temos todas elas completamente desenvolvidas. E estas ondas cerebrais são a beta, a gama, a delta, a teta e a alfa. Isto não são apenas nomes, não interessa decorar isto, mas só para a gente perceber. O que é importante nós percebermos? É importante nós percebermos que nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A mente é a mente racional, a mente analítica, e a mente inconsciente é a mente que, no fundo, tem vários programas gravados. E esses programas, o que é que permitem fazer? Permitem eu estar aqui a falar contigo sem ter que pensar em falar. Permitem eu estar a conduzir um carro sem ter que estar a pensar exatamente naquilo que estou a fazer, não é? No fundo, eu aprendi a fazer um determinado comportamento e agora a minha mente inconsciente gravou e executou sem eu ter que estar a pensar nesse mesmo comportamento. Pronto, isto são as grandes diferenças entre a mente consciente e a mente inconsciente. Qual é que é a ligação, então, entre estas duas mentes e as ondas que nós estávamos a falar, as ondas cerebrais? Na mente consciente, nós temos as ondas beta e as ondas gama. E na mente inconsciente, nós temos as ondas delta e as ondas teta. Até aos 6 anos de idade, as crianças, as ondas cerebrais têm teta. Ou seja, significa que elas, aos 6 anos de idade, vão operar apenas a partir da mente consciente. A criança ainda não desenvolveu a sua capacidade de análise, de julgamento, e é por isso que muitas vezes nós dizemos assim, esposa. Quando nós estamos é gravado de uma forma muito, muito fácil, não é? A análise. E, portanto, fica muito cristalizado e fica gravado na mente
pode ser gravado para tudo sempre. Se aquele programa que ficou gravado, aquela aprendizagem, se ela ao longo da vida não for alterada, por uma experiência diferente, ela vai ficar sempre gravado para tudo sempre, não é? Para o resto de toda a vida. E o que é então importante nós percebemos aqui nas ondas teta, e neste caso aqui vou-me referir mais até aos 6 anos de idade, não é? Para percebermos como é que é o desenvolvimento das ondas cerebrais. Nestas ondas teta, quando as crianças estão, no fundo, a operar através da mente consciente, ela grava aqui uma série de coisas na sua mente, uma série de programas. E esses programas vão ser todas as experiências sensoriais que ela vai ter, e aqui tem experiências muito importantes que ela vai ter ao longo da sua vida e que lhe vão dizer aquilo que não é bem que é correto, mas é aquilo que é seguro e aquilo que não é seguro. Por exemplo, quando a criança põe a mão num fogão que está quente, ela vai gravar ali uma experiência. E essa experiência vai dizer que ela, no futuro, não deve ter aquele comportamento porque vai queimar, não é? Isto é a tal experiência sensorial. Ela vai também aprender os tais programas que eu estava a falar, os programas motores, que pode ser o falar, pode ser o andar, pode ser andar de bicicleta, não é? Pode ser muita coisa. E vai também adquirir aqui, portanto, são 3 pontos essenciais. E o terceiro ponto é, ela vai, no fundo, observar o mundo à sua volta, e é aqui que eu me quero focar mais hoje. Ela vai observar o mundo à sua volta, a sociedade, vai observar os pais, vai observar os cuidadores, e vai perceber como é que essas pessoas, que tipo de comportamentos é que elas têm, como é que elas reagem a certas situações, que elas reagem às situações do dia-a-dia, aos desafios, que crenças é que elas têm sobre o mundo, em que é que elas acreditam, não é? Que formas é que elas têm de fazer certas coisas. E tudo isto a criança vai gravar, mais uma vez, sem qualquer tipo de julgamento, não é? Sem qualquer tipo de análise. Aqui ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado. E esses comportamentos que ela vai observar, neste caso nas pessoas que passam mais tempo com ela, naquelas pessoas também com quem ela cria mais conexão, não é? Vão ser as pessoas que ela confia mais. Ela vai, no fundo, observar esses comportamentos e perceber o que é aceitável ou não em termos de sociedade, não é? Que regras é que os pais dela, neste caso, se estivermos a falar dos pais, se forem os pais que estejam com ela, que regras é que os pais têm na sua vida e que vão transmitir também para a criança. Portanto, dando assim um exemplo muito concreto, se a criança me vir a atravessar a rua fora da passadeira, o que é que eu estou a transmitir, não é? Eu estou a transmitir que é correto atravessar a rua fora da passadeira, portanto, e daí é que vêm os comportamentos aceitáveis e os comportamentos que não são aceitáveis. E podemos aqui explorar imensos exemplos, não é? É por isso que eu gosto muito de dar o exemplo de que aqui não serve, daquele ditado que diz faz o que te digo e não olhes para o que eu faço, não é? Nós tínhamos até o tema desta live era como é que era? Para de me irritar. Faz o que te digo e para de me irritar. Faz o que te digo e para de me irritar, exatamente. Pronto, que no fundo vem aqui bater com este ditado do faz o que te digo e não olhes para o que eu faço. Sim, foi uma forma de brincar um bocadinho com isso também, não é? Foi uma forma ok, faz apenas o que te digo e o resto... Sim, ou até olha para o que eu te digo e não olhes para o que eu faço. Eu lembro-me de ouvir imensas vezes isso, na minha infância, dos meus pais, não é? Só que isto nunca vai funcionar, por vários motivos. Primeiro, se estivermos a falar para uma criança que esteja abaixo dos 6 anos de idade, ela vai imitar o comportamento, não vai estar atenta à comunicação verbal, não é? Ela vai estar mais atenta à nossa comunicação até paraverbal, não é? Isso, a paraverbal a nível do tom que nós usamos, a nível do tom,
Ok, e também da comunicação corporal, que isso tem outros ok. nomes, O não não é? verbal, sim, sim. Não Ok, verbal, o não exatamente. verbal, sim. Ela vai estar mais atenta a esse tipo de comunicação. Hum. Quando ela começar a crescer, sim, ela pode estar mais atenta à comunicação verbal. De qualquer das formas, se eu disser para ela fazer uma coisa que eu não faço, Elizabeth, estás aí? Eu estou aqui, desapareci, mas estou aqui. Desapareceu outra vez. Desapareci outra vez, mas estou aqui contigo. Ok, boa. Estava a falar de. Ok, Da paraverbal, sim, verbal. sim, sim, sim. Eu estava a dizer que após os 6 anos de idade, a criança até pode estar mais atenta à nossa comunicação verbal, não é? Aquilo que nós lhe estamos a dizer. Mas se nós estamos a fazer uma coisa diferente daquilo que nós estamos a dizer para ela fazer, nós vamos estar a passar uma mensagem de incongruência, não é? Tu também falas muito nisso. Sim. E quando nós estamos a passar uma mensagem de incongruência, ela vai captar isso muito bem. Aliás, ela tem mais. E que incongruência, se calhar, o que é que queres dizer por incongruência? O que eu quero dizer é que ela vai achar que nós não estamos a ser coerentes, não é? Ok. Com aquilo que. Ou Entre seja, aquilo que dizemos, que aquilo que fazemos. fazemos. Ok, Exatamente. ok, Vai haver ok. aqui uma grande incoerência na nossa forma de lidar com a criança. Sim, Não é? sim. E por isso, aquilo que é mesmo importante nós retermos, aquilo que é mesmo importante nós retermos deste nosso tema, desta live, é que a criança irá modelar sempre os nossos comportamentos, ou pelo menos parte deles, não é? É claro que ela vai modelar depois comportamentos não só dos pais, mas poderá modelar os comportamentos também, por exemplo, da escola, não é? Dos próprios educadores. Quantos de Exatamente. nós certamente quem tem filhos pequenos já se apercebeu dos filhos em casa estarem a imitar os educadores ou as Sim, educadoras, não sim. é? E acontece, principalmente o Diego, com 4 anos, acontece imenso, não é? De vir Uhum, e de ter comportamentos, não é? E a começar a falar ou para os bonecos ou até para os carros, com um certo tipo de linguagem, com um certo uhum, tipo de expressão corporal, sim. É muito engraçado. exatamente, sim. E nota-se isso mais nas crianças, lá está, até aos 6 anos de idade. Depois Uhum. dos 6 anos já não, se calhar não fazemos essa ligação tão direta, não é? Estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir, eu peço desculpa, não estou aí contigo, não estou, pronto, a Não nível faz de imagem, mal, realmente desapareci, mas estou aqui. eu, eu deixei de ouvir, ok. Portanto, o que estava a falar no que é muito importante nós retermos aqui. Ela irá modelar, então, alguns dos nossos comportamentos, não é? Poderá ser o meu comportamento enquanto mãe, o comportamento do pai, poderá ser o comportamento até dos avós, poderá ser o Uhum. comportamento dos educadores, vai ser o comportamento daquelas pessoas, daquelas figuras com quem ela passa mais tempo e com quem ela tem uma maior conexão. Eu, por exemplo, estou-me aqui, Marta, estou aqui a pensar aqui num caso, por exemplo, com os meus filhos, não é? Vou falar aqui de um caso pessoal. Quando eu e o Miguel falamos, não é? Temos conversas um com o outro, conversa até onde nós temos opiniões diferentes, e é muito Uhum. engraçado ver que eles depois, entre irmãos, não é? Eles próprios depois modelam aqui a conversa, até nisso vejo aqui as parecências, não é? Eu e o Miguel falamos de determinadas formas, dependentemente depois de qual a situação, e eles depois também, quando estão com diferentes opiniões, por exemplo, que é onde vejo mais acontecer, eles próprios depois vão buscar as nossas estratégias, as nossas formas de lidar com isso. Uhum, sem dúvida, lá Não é? está, eles realmente, se nós estivermos atentos, e isso é algo que vamos falar depois a seguir, quando nós estamos atentos, nós conseguimos ver que realmente eles estão a modelar muitos dos nossos comportamentos, Uhum. e dos comportamentos e depois também da forma como nós reagimos às várias situações, não é? E muitas vezes eles modelam, por exemplo, quando eu reajo de uma determinada forma com o meu filho ou com a minha filha, muitas vezes, numa situação que acontece depois, eles modelam a minha forma de reagir. Uhum. Ainda aqui acho que foi ontem que eu tive aqui uma situação mesmo engraçada com a minha filha, ela tem 5 anos,
E ela veio ter comigo e eu estava muito irritada, pronto, estava aqui no meio das tarefas de casa e depois o mais velho não queria fazer os trabalhos de casa, eu estava mesmo irritada, estava-me a sentir irritada. E ela veio ter comigo e fez-me uma pergunta, já não sei o que é que ela me perguntou. E ela perguntou-me e eu não me apetecia responder, não me apetecia pensar. Então eu disse assim, com um tom assim um bocadinho mais alto, não é? Eu disse, não sei. Dei-lhe assim uma resposta assim seca, não é? Como quem diz, não me chateis. E ela fez assim uma cara muito séria, olhou para mim e disse, mamã, tu estás a ser mal educada. Que é algo então que ela terá ouvido já noutras alturas vindo de alguém, sim. Exatamente, isto foi algo que ela certamente viu alguém a fazer o mesmo. Às vezes, eu até reparo que eles modelam até, por exemplo, vídeos que vêm no YouTube. Ok, não é? sim. E mais uma vez, eu aqui, na minha filha noto mesmo muito o que ela faz. Eu digo que ela às vezes ela vai entrar para o teatro porque ela entra mesmo no papel, ela imita tudo. E ela até já percebeu, em alguns vídeos que ela vê, ela já percebeu algumas estratégias que as crianças utilizam com os pais, nos vídeos. Estou a falar daqueles vídeos que dão os pais com os filhos, não é? Lá em casa. Ela vê muito esse tipo de vídeos. E eu já me apercebi que ela usa as estratégias que essas crianças usam com os pais, ela tenta usar comigo. É mesmo engraçado, porque ela modela mesmo muito bem, porque ela faz mesmo, ela usa a linguagem dela corporal, a verbal, ela faz tudo igual. Ela quando quer pedir alguma coisa, ela vem ter comigo e começa assim a fazer, vá lá, mamãe, por favor. Ela sabe mesmo, ela imita mesmo tal e qual. Portanto, lá está, eles modelam tudo, não é? E nós aqui temos que estar muito atentos, não só aos nossos comportamentos, mas a tudo aquilo que eles estão expostos, não é? E, por exemplo, o YouTube, não é? É importante nós estarmos conscientes de o que é que eles veem no YouTube, não é? O que é que eles veem na televisão? E lá está, o que é que eles veem em casa? O que é que eles veem em nós? Não é? Que tipo de comportamentos é que nós estamos a transmitir? E algo também ainda um bocadinho, se calhar, mais profundo do que os comportamentos, algo que se calhar nós não questionamos, são as nossas crenças sobre o mundo, o que é que nós acreditamos sobre as várias áreas da vida, não é? O que é que nós acreditamos como é que deve ser a minha vida profissional, o que é que eu acredito, como é que devem ser os relacionamentos. Tudo aquilo, todas as minhas crenças sobre o mundo vão ser transmitidas aos meus filhos. Aqui a grande questão é que nós muitas vezes nem sequer, nós próprios, nem sequer questionamos se estas crenças e se os valores que nós também adquirimos, lá está, das pessoas que nos educaram, não é? Será que isso nos está a servir? E será que isso vai servir o meu filho? E acho que até já há muita gente que tem essa consciência que, às vezes, há algumas crenças que nós temos sobre o mundo e que nós, no fundo, vivemos um bocadinho limitados por elas, e até sabemos que não queremos passar para os nossos filhos, não é? Eu já falei com muita gente que me conseguiu dizer isto, dizer, olha, eu, por exemplo, acredito isto e adquiri este comportamento e eu não consigo, eu tenho dificuldade em alterar, mas eu não quero que isto passe para os meus filhos, não é? Há pessoas que têm esta consciência. Sim, e acho que é um ponto muito importante, isso das crenças, realmente parece-me a mim ser um ponto essencial até, porque há muitas crenças que nós temos e que nos limitam a nós e que ao passar para os nossos filhos vão limitar também, podem limitar as escolhas deles, não é? A forma como eles vão realmente lidar com as suas situações. Por isso acho que é uma boa nota, sem dúvida, assim, de prestarmos atenção a forma nos crenças é que nós temos e a forma como os nossos filhos então vão modelar a seguir essas crenças, sim. E isto até, há um bocado estavas a falar que nós agora passamos mais tempo com eles em casa, não é? E que temos a oportunidade também de observar vários contextos diferentes. Sim. E nós aqui conseguimos, nesta situação, se tivermos, lá está mais uma vez, conscientes, nós conseguimos observar muitas das nossas crenças a funcionar e que muitas vezes não nos servem.
que nos limitam. E vou dar aqui um exemplo. Um exemplo que se calhar está a causar muito stress às pessoas, que é os trabalhos das crianças, não é? Da escola, em casa. Se nós tivermos uma crença que nos diz que não, o meu filho tem que acordar e tem que fazer os trabalhos de casa logo todos de manhã, tudo seguido, tem que estar ali concentrado, não pode sair da secretária ou da mesa enquanto não terminar. Se nós tivermos esta crença, vai haver muita fricção no caso, se eu tiver esta crença, eu terei muita fricção entre mim e o meu filho, e eu vou perder a conexão, não é? Porque eu vou estar mais preocupada que ele cumpra com aquilo que eu acredito, não é? Que deve ser, eu acredito que deve ser assim, eu vou estar mais preocupada com isso, e se calhar não vou estar tão preocupada em perceber se as necessidades emocionais dele estão a ser preenchidas, não é? Se ele está motivado para fazer aquilo, se ele percebe porque é que deve fazer aquilo, não é? Porque muitas vezes nós dizemos... nem estamos a passar responsabilidade, na verdade, para ele Exatamente. Também poder decidir realmente como vai fazer, como pode fazer, porque acho que também é importante passarmos essa autonomia às crianças também. Sim. E isso depois, se nós quisermos, assim, só para extrapolar isso para o futuro, para as pessoas perceberem o impacto que pode ter, não é? O impacto que os nossos atos têm, os nossos atos de agora podem ter no futuro. Se nós tivermos essa forma, esse comportamento com os nossos filhos, vai realmente criar uma dependência, isto vê-se muito nas escolas. O que é que acontece? Quando as crianças não têm autonomia, não têm responsabilidade sobre os trabalhos de casa, não é? E mesmo na escola, sobre aquilo que elas fazem na escola, cria uma dependência. A criança vai estar dependente do adulto para saber o que fazer, não é? Então, vamos extrapolar isto para a vida futura. Imaginemos que a criança agora já tem 20 e tal anos, já saiu da escola, da universidade e vai para o mundo do trabalho. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que ela está muito dependente de um líder, não é? De alguém que lhe diga o que é que tem que fazer. E se sinta perdida, não é? E se sinta perdida quando não tem. Exatamente. Isto pode limitar imenso nos resultados que essa pessoa depois pode atingir, não é? Porque ela vai ter ali uma limitação. Quando ela se vir numa situação em que tem que agir sozinha, tem que tomar decisões sozinha, especialmente até no tomar decisões, ela vai se sentir vai se sentir insegura, não é? Vai no fundo, necessitar vai sentir falta, não é? De ter ali alguém que lhe diga como é que ela deve decidir, como é que ela deve fazer. Sem dúvida, sim. E nós vemos isso muito, muito na nossa sociedade hoje em dia, não é? Nós vemos poucas pessoas a pensarem por si próprias e muita gente a seguirem-se simplesmente um rebanho, não é? Seguem uma linha de pensamento, mas que lá nem questionaram, nem se perguntaram será que eu acredito mesmo nisto? Será que isto realmente é o melhor para mim? É o melhor para os meus filhos? Não é? Nós questionamos muito pouco. Isto eu acho que é um tema assim... Nós aqui acho que só este tema merecia ser falado, não é? Esse tema também da responsabilidade, acho que só este tema merecia realmente ser aprofundado e acho que dará seguramente um outro live sobre isso, porque acho que é muito, muito importante, é fundamental mesmo para a autoestima da criança, para o desenvolvimento emocional saudável da criança, por isso, e para a relação entre pais e filhos, creio que aqui é um ponto muito forte, sem dúvida, sim. Sim, isto é daqueles temas que dá pano para mangas e dá para explorar isto assim durante muito tempo. Exatamente. E tu estavas a falar na responsabilidade. E aqui eu quero falar da responsabilidade enquanto pais, não é? Que realmente saber que os nossos comportamentos, as nossas crenças, a nossa forma de reagir às situações do dia-a-dia, realmente saber isto aumenta a nossa responsabilidade enquanto pais, não é? Porque nós, saber isto, percebemos que os atos que eu tenho agora vão ter um impacto no futuro do meu filho ou da minha filha, não é? Vão ter um impacto daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Aquilo que, no fundo, for programado agora no cérebro da criança é o que vai criar depois a personalidade dele, não é? Aliado depois às experiências que ele vai tendo ao longo da vida e que já teve, não é? Isto é o que vai criar a personalidade da criança.
E a personalidade também é o que vai ditar que tipo de vida é que ele vai ter enquanto adulto, não é? Como é que ele, que tipo de, lá está, as crenças mais uma vez, que tipo de resultados vai conseguir obter, até mesmo em termos de estado emocional, não é? Que tipo de emoções é que aquele adulto vai viver mais? Porque ele vai também modelar isso, não é? Vai modelar também o nosso próprio estado emocional, porque é a reação que nós temos às situações do dia a dia. E, portanto... Estás aqui a dizer, por exemplo, se ele vê o pai ou a mãe muitas vezes ou tristes, ou irritados, ou com raiva, ou felizes, ou ao contrário, e com paciência, lidar bem com isso, será algo então que a criança vai ter mais tendência a aceder a isso mais rapidamente. É isso que estás aqui a propor. Exatamente. Okay. E aqui eu posso falar por experiência própria, porque eu modelei um dos meus pais assim muito bem, em termos de estado emocional, em termos de como é que eu reajo às situações do dia a dia, e isto... e os meus pais são muito diferentes, muito, muito diferentes, enquanto um é super pessimista, o outro é muito otimista, e eu modelei o que é pessimista, muito bem, não é? E eu era super pessimista. E foi aqui, tive que fazer uma mudança, um trabalho interior muito profundo, porque lá está, eu tive que ir, no fundo, à minha infância, não é? E é como se eu tivesse que alterar a forma como eu encaro a vida. E isso é uma mudança que não é uma coisa que se faz assim de um dia para o outro, não é? É algo que se vai trabalhando, porque a cada vez que eu tenho aquele pensamento, não é? Pode ser, por exemplo, já sei que isto vai correr mal, eu tenho que estar muito consciente desse pensamento para eu conseguir alterá-lo, para eu dizer, não, espera aí, não é isto que eu quero pensar que, ok, isto vai correr bem, não é? Lá está. A programação na infância é muito, muito importante, porque depois não quer dizer que no futuro que não se consiga mudar, consegue-se mudar. Que a prova é aquilo que estavas a dizer, não é? O teu próprio caminho que estás agora a fazer. Consegue-se mudar, só que dá muito trabalho, não é? À pessoa. E enquanto a pessoa não muda, é bastante limitador, não é? É muito limitador. E nós aqui poderíamos falar de imensos exemplos. Sim. Olha, podemos falar nesta live, por exemplo, não é? Que eu ainda sinto muita resistência em fazer este tipo de vídeos por causa de eu sentir que aquilo que eu digo não tem valor. E isto foi programação na minha infância. Hoje em dia consigo perceber isso. E o que é que isto me traz hoje em dia? Traz-me também uma grande compaixão por mim, enquanto mãe, porque eu percebo porque é assim, quando nós percebemos que temos uma enorme responsabilidade, poderemos começar a sentir culpa, não é? Poderemos começar... Exatamente, sim. Pode ser muito doloroso e também passei por essa experiência de quando eu comecei a ganhar consciência de certos comportamentos que eu não queria ter e eu não conseguia mudar, porque lá está, mais uma vez, não é uma coisa que se muda de um dia para o outro. Foi muito duro para mim, porque eu, quando tinha o comportamento, quando me apercebia, ok, lá foi, já dei um berro outra vez, não é? E é muito duro, nós já percebemos disso e não conseguimos mudar. Mas é aqui que depois entra a compaixão, porque aquilo que eu estou a reproduzir, os comportamentos que eu estou a ter com os meus filhos, são os comportamentos que eu adquiri dos meus pais, não é? E mais uma vez, isto é um ciclo vicioso, não é? Isto acontece em todas as gerações. Isto traz aqui uma enorme compaixão por mim enquanto mãe, porque eu percebo que, ok, pronto, isto foi algo que eu adquiri, é algo que eu tenho que trabalhar. A minha responsabilidade agora, que eu estou consciente disto, é eu alterar estes comportamentos. E também me traz uma maior compaixão pelos meus filhos, porque os comportamentos que eles têm também não são deles, não é? São comportamentos que eles foram adquirindo ao longo da vida deles e que, se calhar, muitos desses comportamentos eles modelaram muito bem dos pais, não é? Os tais comportamentos.
E acredito que ao fazer isso também seja mais fácil, com compaixão, não é? Pelos filhos, seja mais fácil ligar-te às emoções deles, não é? O que é que está por trás mesmo das emoções, às necessidades. Porque como a tua base é compaixão, de repente torna-se mais possível tu veres para além não é? Para além do comportamento. Consegues ver mesmo o teu filho a nível de que necessidades é que está a sentir agora, quais são as emoções presentes e de que forma podes orientar e apoiar nessas emoções e a nível das necessidades. Exatamente, sim, sem dúvida, porque lá está, porque o teu próprio estado emocional mudou, não é? Quando tu estás num estado de compaixão, tu consegues aceder à paciência, consegues colocar-te no lugar do teu filho, não é? É isso, é isso. Isso é super, super importante quando nós realmente queremos ter uma influência positiva no comportamento deles. Para aqueles pais que... Existem pais que têm níveis de consciência diferentes. Pais, toda a gente está em níveis de consciência diferente, ok? Não aqui a ficar nos pais, estamos a falar dos pais. E se calhar existem pais que já conseguem até fazer a ligação entre alguns comportamentos dos filhos e os seus próprios comportamentos, não é? Conseguem, no fundo, identificar ali que é um reflexo. E existem pais que não fazem a mínima ideia. E aqui é um excelente convite ao nosso autoconhecimento, não é? Quanto melhor nós nos conhecermos, mais conscientes vamos estar do que é que eu estou a passar para o meu filho. E como é que nós podemos fazer isto? Eu gosto muito de utilizar o autoquestionamento. Nós aqui podemos fazer questões como é que eu normalmente comunico com o meu filho, não é? E aqui, lá está mais uma vez, tentar ir buscar os vários tipos de comunicação, não é? Comunicação verbal, paraverbal e não verbal. O que é que eu estou a falar, o tom da minha voz, como é que eu estou que gestos é que eu... corpo, sim, exatamente, usar o meu corpo. Posso perguntar também como é que comunicavam comigo na minha infância. Isto é extremamente importante, porque lá está, mais uma vez, vamos perceber que, ok, eu se calhar fui buscar estes comportamentos aos meus progenitores, e mais uma vez, quais é que são aquelas grandes crenças sobre a vida, o que é que eu acredito. E aqui o que é interessante, começar por uma área da vida e ir analisando cada uma delas. Até há um livro que ajuda nisto, que eu adorei, que é o do fundador do Mind Valley, como é que ele se chama? Agora não me lembro, mas depois também posso partilhar. O livro chama-se O Código das Mentes Brilhantes, acho que é assim. E é um livro mesmo interessante para quem quiser fazer isto, para quem quiser perceber quais é que são as minhas grandes crenças sobre o mundo e será que estas crenças estão-me a servir a mim e estarão a servir aos meus filhos, porque eu vou estar a passá-las para os meus filhos. Não é? Estão a limitar-me ou a possibilitar-me, não é? Estão a dar-me mais escolhas ou estão-me a tirar escolhas. Isto é super importante nós fazermos este autoquestionamento. Já agora, se quiseres o nome, só para te dar, que eu deixei-te ouvir, mas é o Vishen. Exatamente, Vishen Lakhiani. Exatamente, obrigada. É isso. O que é importante também sabermos? Nós podemos utilizar o autoquestionamento, é uma excelente forma, mas depois para nós percebermos a nossa comunicação não verbal, não é? A comunicação do nosso corpo e o tom, o que eu acho que é super interessante é nós observarmos os nossos vídeos. Aqui, toda a gente, se calhar, já passou por uma situação em que fomos filmados sem sabermos e depois, quando fomos ver o vídeo, parece que não nos reconhecíamos, não é? Ficámos a olhar para o vídeo e é tipo, mas eu faço assim com o corpo? Ou, por exemplo, quando estamos a dançar numa festa e nos filmam, mas eu deixo assim o meu corpo? Ou, mas eu gesticulo assim? Mas, não é? Ou mesmo alguns tiques a falar. Sim. E nós, quando começámos a gravar vídeos, isto aconteceu-me. De eu começar a perceber-me de como é que eu comunicava, especialmente na minha linguagem paraverbal e corporal, não é? E isto, lá está, aumenta o nosso nível de consciência. E ainda hoje em dia me acontece, às vezes, os meus filhos, eles agora já são pequeninos, mas já percebem tecnologia e já pegam no telemóvel, já me filmam a mim e ao pai. E às vezes, eu, quando vou ver alguns vídeos que eles fazem, ainda dou por mim olhar para o vídeo e a pensar,
bolas, mas eu faço esta cara, mas parece que estou assim mal disposta, não é? E se calhar, se eu não visse o vídeo, não tinha essa consciência. Não tinha mesmo. Até podemos ir buscar aquela situação de, no caso do marido e da mulher, ou entre casais, quando algum está a ter assim um comportamento, está a reagir a alguma coisa, e isto já me aconteceu, por exemplo, cá em casa, o meu marido às vezes vira-se para mim e diz: és mesmo parecida com o teu pai. Exatamente. Porque eu simplesmente estou a reproduzir um comportamento e eu não tenho essa consciência. E agora já tenho mais, não é? Mas no início eu ficava muito chateada com aquilo que ele dizia. Porque lá está, eu não estava consciente daquele comportamento. E existem até as tais expressões, não é? Do tal pai, tal filho. Sim. Existe mesmo esta expressão muito típica que é isso, é dizer o filho modela muito bem o Sim. pai ao ponto de o filho e o pai serem muito parecidos. Iguais, exatamente, mas é mesmo verdade. E certamente agora, depois de saberem isto, quem nos está a ouvir, vai fazer uma análise de consciência e vai perceber que realmente nós copiamos os comportamentos. É inevitável, não é? É assim que nós desenvolvemos. Mas isto, eu queria só falar agora aqui assim, já mais para terminar, está a acabar o tempo, não é? Eu queria só falar, deixar assim um bocadinho no ar, porque é que nós não ficamos conscientes desses comportamentos, não é? Porque é que nós não ficamos conscientes de como é que nós falamos, como é que nós gesticulamos? Supostamente deveríamos de estar conscientes disso, não é? E então, para vos explicar isso, eu gosto de utilizar aqui uma frase que foi escrita pelo Bruce, ele usa muito o Bruce Lipton, que é um biólogo, e ele diz que nós passamos 95% do dia a pensar. E quando nós estamos a pensar, é a mente consciente que nós estamos a utilizar, não é? Para nós pensarmos, nós temos que utilizar a nossa mente consciente. Só que agora imagina que nós estamos a pensar e estamos a conduzir o carro, ou nós estamos a pensar e estamos a andar na rua, não é? Nós não temos que parar de fazer o que estamos a fazer para continuar a pensar. Nós conseguimos estar a pensar e fazer outra tarefa ao mesmo tempo. Mas quem é que está a fazer essa tarefa? Não é? Quem é que está a conduzir? Quem é que está a comandar que eu continuo a andar? É a mente inconsciente. É onde estão, então, todos os programas gravados, não é? É onde estão também todos aqueles comportamentos e hábitos que eu adquiri ao longo da vida. Está tudo gravado na mente consciente. E se eu estiver a pensar, eu não vou estar consciente daquilo que eu estou a fazer. Quantos de nós acontece de, por exemplo, fazermos uma viagem de casa para o trabalho ou trabalho para casa e chegarmos ao local de destino e não nos lembrarmos do percurso, não é? E pensarmos, mesmo em piloto automático, não é? Porque eu não me lembro de fazer o percurso. Ou seja, quem estava a conduzir era a mente inconsciente, quem estava a tomar o controlo, não é? Neste caso, no fundo, da vida, porque nós estávamos ocupados em pensamento. E por isso é que nós não estamos, na maioria das vezes, e o Bruce Lipton diz que 95% do dia, isto é muito, 95% do dia nós não estamos conscientes daquilo que nós estamos a fazer. Nós estamos simplesmente a operar a vida a partir da nossa mente inconsciente, com todos aqueles comportamentos que foram gravados ao longo da vida. Portanto, se nós queremos alterar algum comportamento, primeiro vamos ter que ganhar consciência dele. Vamos ter que fazer a prática do mindfulness, não é? Da atenção plena. Estar cada vez mais consciente de mim, daquilo que eu digo, daquilo que eu faço, daquilo que eu penso. Se eu quero ter uma influência positiva na educação dos meus filhos, eu vou ter que passar por este processo, não é? Sem ele é impossível, porque eu vou estar consciente dos meus comportamentos. Faz sentido? Faz todo o sentido. E estava aqui, veio-me aqui, eu peço desculpa porque a internet está mesmo a haver falhas, vou acompanhando, está bem? Mas eu estava aqui a pensar naquilo que nós fomos falando de que para respeitar, não é? Quando pedimos aos filhos é preciso respeitar, ou é preciso respeitar o amigo, é preciso respeitar o teu irmão, nós também temos que olhar os nossos comportamentos
se nós também estamos a respeitá-los a eles. Por isso, nós não podemos pedir a eles que respeitem quando nós os respeitamos, como não podemos também dizer não batas a este, não batas ao irmão, quando nós também temos comportamentos que o fazem. Ou não respondes assim, e quando nós respondemos, ou não falas daquela forma quando nós falamos. Daí que, sim, e sem dúvida passa mesmo por esta observação. O que é que nós estamos a fazer? De que forma realmente nós comunicamos com os filhos, como tu disseste, de que forma nós comunicamos com os outros, de que forma nós comunicamos com o nosso companheiro, lá está, porque eles podem não estar a fazer parte daquela situação, da conversa, mas estão na mesma a modelar, porque eles estão atentos, não é? Nós pensamos sempre que eles não estão atentos e eles, na verdade, estão sempre muito atentos. Por isso acho que é observação, sem dúvida. Será o ponto de partida para nós percebermos o que é que está a acontecer e nos apanharmos em flagrante, digamos assim, não é? Quando estamos a acontecer, que engraçado, que interessante, não é? Que engraçado, eu estou a fazer isto, ou eu estou a falar desta forma, ou eu estou a usar aquela palavra, e eu sei que eu, por exemplo, não gosto que usem aquela palavra comigo, por exemplo. Mas sim. o facto de apanhar isso permite-nos realmente dizer, ok, então o que é que eu quero fazer agora, não é? Que é que eu, sabendo isto, sabendo que eu estou a reagir assim, ou a falar assim, ou a mexer o corpo desta forma, o que é que eu posso fazer? Por isso, sem dúvida, aqui a observação para podermos perceber o que é que o comportamento do meu filho me diz também sobre mim, não é? O que é que o comportamento do filho me diz também sobre mim, sem aquela parte da culpa que tu falavas, não é? Sem nós sentirmos culpados, porque com a culpa, na verdade, não vamos avançar, vamos apenas a sentir culpa, mas sim com a compaixão que também referiste. O que é que aquele comportamento diz sobre mim? Deixa-me ver isto com compaixão relativamente ao meu filho, deixa-me ver isto com compaixão relativamente a mim, e o que é que eu posso e quero fazer, não é? O que é que eu aprendo deste comportamento? Sim, sim. O que é que eu posso fazer para mudar? Sem dúvida. E já agora eu queria aproveitar para terminar, queria aproveitar o que tu falaste da observação, para apelar aos pais também para estarem agora mais atentos e observarem mais nesta situação que nós estamos a viver, não é? Nesta situação desta pandemia, porque lá está, as crianças são esponja e elas vão modelar a forma como nós também estamos a lidar com tudo isto. Será que nós estamos a reagir com medo? Sentimos inseguros? E está tudo bem em ter medo e sentirmos inseguros, não é? Mas também é importante nós falarmos com as crianças e comunicarmos com elas para evitarmos criar medos também desnecessários, medos no fundo inconscientes. Às vezes nós temos medos que estão na parte do nossa mente inconsciente, não é? Nós conscientemente dizemos, não, eu estou tranquila, estou bem, e se calhar no nosso inconsciente estão receios, inseguranças que nós podemos estar a passar para os nossos filhos. E eu apercebi-me disso. E se calhar até nem fui eu que estava a passar, mas tem a ver também com o que é que eles estão a acompanhar aqui em casa. Será que eles estão atentos às notícias que passam na televisão? Será que nas conversas que eles ouvem até entre nós e outros adultos, será que nós estamos a passar aqui alguma mensagem que não queremos que eles absorvam, não é? É mesmo importante nós estarmos atentos a isto para não instalarmos aqui medos que depois podem ficar para a vida, não é? E depois podem ter que recorrer à terapia para resolver estas questões que aconteceram agora na infância. E mesmo só para terminar, esta questão que foi levantada agora, que saiu aquela norma da Direção-Geral de Saúde para as creches, os infantários e por aí fora, não sei se tu viste, Elizabeth. Elizabeth? Sim. Não sei se tu estás a par daquela norma que saiu da Direção-Geral da Saúde para a abertura das creches dos infantários, em que propunham uma distância de 2 metros entre as crianças, não partilhar brinquedos. Portanto, isso já foi mudado, pronto, mantiveram outras no fundo, outras regras. E o que é que isso pode transmitir às crianças, não é? E eu, pessoalmente, tomei uma decisão que para já os meus não iam para o infantário, muito por causa disso, porque
se eles forem para o infantário e estiverem a viver sobre esse... Depois também depende muito de como é que os educadores vão lidar com isso, não é? Como é que eles vão transmitir esta informação. Mas se eles forem para o infantário e passarem, imaginem agora, não sei quantos meses a viverem sobre este medo de ai, não podemos abraçar o amigo, não podemos tocar, não podemos partilhar nada, não podemos dar um abraço à educadora, não é? Que tipo de experiência é que nós estamos a promover e que tipo de programação é que estamos a promover para o futuro? No futuro, eles vão ser adultos, se calhar, mais frios, que não vão querer o contacto humano, que, não é? Que vão afastar as pessoas. E é mesmo importante nós depende mesmo fazermos da aqui uma forma... Sim, que depende mesmo da forma então como realmente... Ok, então podes finaliza. Não, pode dizer, já estou a ouvir, sim. Ok, que vai mesmo depender da forma realmente como lidamos com isso. Tanto os pais, e mais uma vez, usar a observação, não é? Nós pais estarmos atentos, porque eles realmente vão regressar, não é? A um dado momento vão regressar. Sim, claro que sim. E da maneira como as coisas vão, certamente podem durar, não é? Podem continuar. E vai ser muito importante nós aí investimos mais tempo a falar com eles, a comunicar com eles, a perceber as necessidades deles, principalmente a garantir a necessidade de segurança que seja realmente satisfeita e podemos realmente acompanhá-los, porque vai ser realmente uma realidade deles. A nós, pronto, aconteceu este ano, já somos adultos, está a acontecer enquanto crianças, mas é uma realidade que eles estão a conhecer, daí que é muito, muito importante, face a tudo o que vai acontecendo, a forma como as coisas vão sendo feitas, que nós possamos observar os nossos filhos, não é? E acompanhá-los para eles se sentirem realmente seguros, para eles poderem falar sobre o que eles sentem. Acho que isso vai ser muito importante daqui para a frente, e já tem sido importante estes meses, mas daqui para a frente vai ser ainda mais com estas alterações a nível de rotinas. Sim, de rotinas. E é super importante eles voltarem à rotina, sem dúvida, eu acho que sim. Aqui é mesmo um convite a nós estarmos mais atentos e lá está, e criarmos mais conexão com eles para conseguirmos perceber se realmente eles têm alguns receios, medos, não é? Porque é natural que eles tenham, neste tempo todo, tenham absorvido alguns das nossas inseguranças. Não é? Portanto, um convite ao nosso autoconhecimento e à observação. Pronto, e era isto que nós tínhamos para hoje. Não sei se temos aqui alguém que queira colocar alguma questão. Aqui eu já indiquei qual era o livro, Marta, por isso já indiquei aqui o Código das Mentes Extraordinárias que tu referiste. Exato, mentes brilhantes, mas em mentes extraordinárias, sim. Exato, pronto, já coloquei aqui e de resto acho que, pronto, creio que muita gente, e espero que sim, que possa fazer sentido do facto de nos questionarmos e ver se isto faz sentido, não é? Isto o que tu foste apresentando hoje a nível da modelagem, a nível dos comportamentos, perceber de onde é que vêm os comportamentos, realmente ver se isto faz sentido e claro, nós estamos cá, não é? Tu estás cá, eu estou aqui, também qualquer dúvida, qualquer questão, podem fazê-lo a posteriori e nós teremos todo o gosto em responder. Eu não vejo ninguém, eu consigo te ouvir, Marta, eu não vejo ninguém. Eu também deixei de te ver, sinto-me sozinha. Tenho mesmo muita pena de não estar aí, de não estar presente da forma como eu gostaria, mas obrigada por esta conversa, obrigada por nos teres trazido este tema. Sim, eu queria só para terminar dizer que na próxima semana nós não estaremos aqui em direto porque vamos estar a facilitar um workshop para pais que se chama Melhor a Comunicação com o teu filho, sim. Vou deixar o link até. Desculpa? Vou deixar o link. Ok, pronto. A Elizabeth vai deixar o link se alguém se quiser inscrever, também para perceber quais é que vão ser os conteúdos do workshop. Vamos falar sobre isto também, sobre a modelagem, e vamos falar sobre uma coisa que eu também gosto muito, que são as necessidades emocionais, não é? Exatamente. Com a intenção, então, de nós conseguirmos comunicar melhor com os nossos filhos, sermos ouvidas e também que eles nos ouçam melhor, não é? Exatamente.
Obrigada, Elizabeth. Obrigada a Obrigada. todos e bom fim de semana. Adeus, bom fim de semana.